Oi, gente, tudo bem? Hoje, como eu disse pra vocês, acho que a aula vai ser sucinta. Como eu disse, eu queria fazer uma breve apresentação da filosofia contemporânea, que a gente não falou muito sobre. E eu acho que a gente vai começar a falar e vai ser bem breve, então, tipo, é só pra dar mais uma. Dar mais um panorama para vocês de como funciona, porque nós vimos até o contratualismo, né? E existe uma filosofia contemporânea que é a que a gente tem hoje, que dá origem também à sociologia. Então, o positivismo do Augusto Comte, que a gente vai estudar o cara lá na sociologia na nossa próxima aula, que o cara é considerado pai, né, da sociologia, então precursor aí, então a gente vai ter esse cara nesse período e citado na filosofia contemporânea, justamente por ele trazer essa ideia inovadora do positivismo, que é essa coisa, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas o positivismo nada mais é do que o fazer científico para comprovar as coisas utilizando dados. Então ele queria parar com aqueles achismos, porque as ciências humanas elas eram totalmente tipo, voltadas para o sujeito e na base da observação, e ele queria deixar isso um pouco mais racionalizado e científico a partir do uso de dados. Então, a partir do uso desses dados, então, tipo, a, as pessoas começam tipo. Como que fala? Peraí, isso eu tô tentando fazer aqui. Então, a partir disso, as pessoas elas começam a ter, né, esse olhar pra, mano, o que é senso comum e né, o que é observativo e o que a gente pode levar para ser ciência, para ser comprovado. Então, o conhecimento seguro, né, que tanto foi debatido, a busca da verdade, tudo aí nessa filosofia que a gente viu. E aí, tipo, o meu pensamento então é fazer esse panorama geral para vocês e a gente resolve um exercício, tá? E aí, na filosofia contemporânea, né, gente, ela é a maneira pela qual a gente pensa racionalmente, tá? Então, é onde a filosofia começa a ter uma base científica, se preocupar essencialmente com esse pensamento racional, que ele é desenvolvido aí desde o final do século XVIII, né, até os dias atuais. Então, desde ali a questão. Então, vamos pensar a sociedade de um ponto de vista racional, vamos pensar o sistema, né, o capitalismo e tudo mais. Então, tudo isso. E o movimento precursor e o movimento que marca a idade contemporânea, né, que a filosofia contemporânea já fazia parte, é a Revolução Francesa, né? Então, tipo, esse pensar racional, essa forma como ela ela age, desculpa, vou vou colocar no silencioso aqui, desculpa. Então, essa forma como o pessoal começou a se movimentar socialmente, tudo era embasado num pensamento racional. Então, estamos defendendo o que é liberdade, a igualdade, fraternidade, mas todos esses conceitos, eles eram embasados e eles eram, tipo, voltados, né, para um pensar racional. Então, essa é a característica central da filosofia contemporânea. Pensar racionalmente. E aí, como contexto histórico dessa filosofia, né, a gente tem um período que é pós-revolução industrial, tá? E a revolução industrial, como vocês já devem ter estudado, é um período que ele é marcado pelo grande desenvolvimento e consolidação do capitalismo, né? Então, nesse contexto aí, ele ainda é marcado pelas ideias da Revolução Francesa, tá?
que no final do século XVIII e no decorrer aí do século XIX e do século XX, o pensamento contemporâneo, filosófico contemporâneo, ele começou a tomar forma. Então, desde aí, essas ideias da Revolução Francesa, esse pensar, no decorrer dos séculos, foi se desenvolvendo, ele começou a tomar uma certa forma, tá? Esse período que a filosofia contemporânea ela emerge, né? Ela entra em ápice aí, ele é marcado por um período de grandes mudanças, de grandes incertezas, de dúvidas, de novidades e também do medo, tá? O século XIX aí a gente tem como um século que ele foi caracterizado por intensas transformações no modo de vida das pessoas, né? Então, tipo, teve um intenso êxodo rural, então a gente tem uma mudança, né, de tipo movimento feudal, as pessoas que, né, Idade Média para a Idade Moderna, então as pessoas moravam muito no meio rural e começam a morar na cidade por conta da industrialização, por conta da Revolução Industrial para trabalhar nas fábricas, né? E isso tudo gerou o quê? Intensificação das disputas e conflitos entre proletariado e burguesia. E é nesse sentido que nascem os movimentos sociais, é isso que a filosofia, né, ela é um grande marco, é a grande base para os movimentos sociais, né, e esse cenário todo são características marcantes que levam à forma do pensamento filosófico contemporâneo, né. Então, desde aí as primeiras lutas feministas pelo direito ao voto, o nascimento da sociologia e o desenvolvimento das ciências naturais, tá? Então, foram características aí desse momento, desse século XIX nosso, e vai ser importantíssimo para marcar esse pensamento dessa filosofia contemporânea, tá? No século XX, aí, a gente tem um período marcado por conflitos, tá? E incertezas também, que são causadas pelas grandes guerras mundiais, tá? E também pela Guerra Fria. Então, as corridas armamentistas, espaciais, o desenvolvimento dos governos extremistas, né? Fascismo, nazismo. Todo esse desenvolvimento e uso de diversas tecnologias, né? A indústria cultural, o surgimento dos primeiros televisores e os ataques nucleares, eles também marcam o período do desenvolvimento dessa filosofia, esse contexto histórico, tá? E aí já nas primeiras décadas do século XXI, o mundo ele já pode ser observado por essa perspectiva dos avanços tecnológicos, das relações da globalização, né, e a mudança nas relações humanas. E isso que faz com que também surja a sociologia e outros estudos para poder entender essa sociedade, né? Então, todas essas transformações, elas vêm acontecendo desde o fim do século XVIII e toda essa reestruturação de mundo, ela serviu como base para o desenvolvimento de várias escolas filosóficas contemporâneas e também de novas linhas de interesse e abordagem filosófica, como, por exemplo, Karl Marx, que vai se dedicar a uma filosofia para entender o capitalismo, esse sistema, os conflitos entre proletariado e burguesia, né, mão de obra, mais-valia, todas essas questões. Então, tipo, vai aí surgindo outras abordagens e linhas de interesse dentro da filosofia. E aí, como características, né, marcantes dessa filosofia contemporânea, gente, nós temos umas características que elas são um tanto quanto diferentes das outras correntes filosóficas que a gente já estudou, tá? Muitas dessas ideias, elas vêm dos pensamentos da Escola de Frankfurt, tá? A Escola de Frankfurt também foi muito importante para os estudos de comunicação, para os estudos de recepção, emissão da mensagem, tudo mais. E as características que mais merecem destaque aí que a gente tem é o pragmatismo, o cientificismo e as ideias positivistas. Então, a gente tem aí o nascimento, a revolução científica, tudo mais. Então, a ciência como uma base para todo esse pensamento, então, esse pensar racional da filosofia, ele é pautado em dados. Né? Então, começa a ter umas ideias positivistas, a busca de dados, um pragmatismo, o cientificismo.
o utilitarismo, tá? Então, o quanto se torna utilitário esse pensamento para a sociedade, essa filosofia. O racionalismo, que baseia todo o pensamento, então não é numa questão de achismo, é uma questão totalmente racional. A liberdade, tá? Que serviu à base das ideias liberais. Então, é uma liberdade, tanto da liberdade homem, mas também quanto a liberdade de, tipo, que baseia a ideia liberal do capitalismo. Que é aí, né, pelo Adam Smith, que foi o precursor aí das ideias liberais capitalistas, do liberalismo econômico. E, tipo, o fato de você ser um homem livre, você também tem que ser um homem livre para comercializar, para ter suas coisas, enfim. O existencialismo, então, é uma coisa que a gente vai ver muito com o Sartre e com a Simone de Beauvoir mesmo. Então, eu vou falar do existencialismo para vocês depois também, porque eu acho muito interessante também a questão do existencialismo, como, tipo, o fato de você... Ele parece um pouco com o que a gente estudou no estoicismo, nas correntes helenísticas, né? Se vocês lembram aí, o estoicismo é aquele que você aceitar, você ter coragem para mudar aquilo que você pode, mas aceitar as coisas que você não pode mudar. O existencialismo, ele fala um pouco sobre, tipo, o homem existencial e o homem ser daquele determinado jeito e algumas coisas, só que de uma perspectiva de mudança rotacional. Isso depois a gente vai falar melhor, senão, né, a aula vai ficar imensa. E aí o pluralismo, com a abordagem de diversos temas distintos aí, então lembra várias linhas, várias abordagens dentro das correntes filosóficas. Então essa filosofia não vai ficar concentrada só em política, ou só no bem-estar, na ataraxia do homem e outras coisas. E a subjetividade. A subjetividade no sentido de, por mais que seja racional, você traz aquele ponto de vista e não é... Aquela ideia não é uma ideia errada, né? Tipo... Há uma certa subjetividade, só que essa subjetividade ela pode ser contida com os dados. Então, existe uma linha tênue aí entre as ideias positivistas, o cientificismo, e a subjetividade, né? Porque elas não andam tão ligadas assim. Então, a gente vai ver que, ainda assim, a filosofia tem o seu tom de subjetividade. Então, um filósofo pensa isso, o outro vai refutar o outro, só que não vai anular a ideia dele. Um dos principais problemas aí da filosofia contemporânea, tá ligado especialmente ao contexto histórico e social que o período, né, que o pensamento filosófico se desenvolve, tá? E o problema destacado mais emblemático foi o problema levantado pelo Karl Marx. Então, Karl Marx, ele estabeleceu as relações, né, que eram originadas a partir as relações sociais que eram devidas ao fortalecimento do sistema capitalista, das relações de trabalho, dos conflitos entre a burguesia e o proletariado, tá? E ele apontou, né, sobre o surgimento de duas classes sociais distintas e que estavam em conflito, né, o proletariado e a burguesia. Então, quem traz esse conceito é o Karl Marx. E é um grande problema, né, da sociedade industrial, da sociedade global e tal. O existencialismo do Sartre, do Jean-Paul Sartre, né, ele tem a liberdade. Então, no existencialismo, o homem é visto como livre, né? A existência metafísica e as condições de existência dos seres humanos sempre são as maiores preocupações e base da construção do pensamento dessa filosofia existencial. Então, é toda voltada. O homem, ele é livre. Aí, com o surgimento da psicanálise, né, com o Freud, Sigmund Freud, né, a psicanálise, ela questionou a maneira como as ciências ligadas à psique, né, à mente humana, elas eram desenvolvidas e passou a adotar o inconsciente como um poder atuante
sobre o desenvolvimento e as ações da consciência. Então, isso também foi um grande avanço. E também a tradicional teoria crítica da Escola de Frankfurt, que analisou a indústria cultural, o surgimento de uma cultura rápida, que era voltada para o consumo. Então, a grande crítica, né, dos apocalípticos integrados da indústria cultural era tipo uma crítica mesmo aos produtos de massa, as massas, ou a construção do conceito de massa. Então, a massa não é pensante, a massa não pensa, ela só vai lá e consome. Se tem aquilo lá passando na TV, aquele desenho, a massa vai aceitar tudo aquilo, não vai questionar. Só que aí depois, com o Freud e os estudos avançados aí na psicologia, a gente viu que o receptor também tem pensamento, ele também pensa, ele não é só influenciado, que é uma grande crítica à indústria cultural, porque uma linha dela acredita que as pessoas são totalmente influenciadas, né? Não tem nenhum filtro. Então, né, sem levantamentos de ideias, de críticas, essas pessoas não fazem. Então, ganhou destaque também a teoria crítica dentro da filosofia contemporânea, tá bom? E aí, como os principais autores, a gente tem o Comte, o Augusto Comte, né, que é um dos pais da sociologia, tá? Precursor aí, então, das ideias dos pensamentos positivistas e da sociologia, tá? Ele foi fundador da Escola Positivista de Filosofia e as suas pautas, elas são ligadas no desenvolvimento de uma ciência que ela é inspirada no progresso científico. Então, ele justamente quer desenvolver uma ciência para que tenha um progresso científico e que apresente dados. Então, a sociologia para ele, né, é dessa forma. A gente tem o Hegel também, que é um dos maiores idealistas, expoentes do idealismo cultural alemão, tá? O Hegel, ele usa a dialética. O que seria a dialética? É o diálogo entre as ideias opostas. A dialética é o confronto entre as ideias opostas, né? Então, que define como um movimento. Então, o idealismo cultural para o Hegel é um movimento da realidade que deve ser aplicado ao pensamento, né? Então, a teoria hegeliana, ela envolve também o saber e a consciência. Então, o idealismo, a ideologia para o Hegel, ela mostra uma certa realidade, tá? E o confronto entre ideias opostas, entre o saber e a consciência. A gente tem o Luigi Feuerbach, que ele é discípulo do Hegel, e ele também faz duras críticas ao conceito de Deus, à religião, que segundo dele são fonte de alienação. Ambos falam sobre essa questão da alienação e ideologia. O Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer, ele é crítico do Hegel, tá? Ele é alemão também e ele constrói a sua teoria baseado no pensamento do Kant, tá? Então ele afirma que a essência do mundo, tá? O Schopenhauer, inspirado no Kant, a essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada pessoa. Então, a razão de viver de cada um traz a essência do mundo. Então, para Schopenhauer, o mundo ele é criado a partir de várias ideias de representações. Então, é tudo uma projeção. São todas representações. E aí a gente tem o Kierkegaard, que é o Søren Kierkegaard, que é um dos precursores do existencialismo. E ele desenvolve a teoria dele a partir das questões ligadas à existência humana, como as relações entre homens, o mundo e Deus, tá? Que causaria angústia de viver, inquietações e desesperos também. Eu vou encerrar por aqui porque eu acho que não vai dar tempo de fazer o exercício, mas eu na monitoria faço o exercício e as perguntas. Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém não entendeu, pode me procurar. E é isso, meus amores, amo vocês.